Tchau aí para vocês que não aceitaram. Ana Beatriz, olha só, pegamos ela. Ô, Bom, Kennedy, então rapidão. vamos. Vai, fala aí. Então, gente, vamos começar aqui a aula, tá? A gente enrolou um pouquinho aí para conversar sobre os problemas que a gente teve aí. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre senos e cossenos de um arco trigonométrico, tá? Então, basicamente, vocês já aprenderam, né? Nós já estudamos senos e cossenos de triângulos, tá? A gente já viu. E como vocês estão no terceiro ano, vocês também já estudaram essa parte de senos e cossenos nos arcos trigonométricos no ano passado. A gente viu isso lá no segundo ano. E a gente vai rever agora, né? Já que nossas aulas são de revisão para o Enem, né? O ano inteiro a gente está revisando os conteúdos. Então vamos lá. Todo arco trigonométrico de medida algébrica alfa tem suas extremidades no ponto 0 e 1. Ou seja, deixa eu abrir aqui um drivezinho. Deixa eu abrir aqui alguma coisa aqui para eu riscar aqui. Bom, acho que de desenho vai ter esse aqui, né? Vou usar esse aqui para a gente fazer alguns desenhos aqui e eu mostrar para vocês. Então, pessoal, imagine o seguinte, ó. A gente tem o círculo trigonométrico, a gente já estudou o círculo trigonométrico, a gente, na verdade, não necessariamente o círculo trigonométrico, mas a gente viu o plano cartesiano, a gente fez algumas aulas, né, estudou esses conceitos. E lembre-se do seguinte, né? Por exemplo, nós temos aqui o eixo X e o eixo Y, tá? E aí, no estudo do círculo trigonométrico, a gente vai marcar a nossa circunferência e todo o ângulo dentro do círculo trigonométrico, ele vai começar a partir desse ponto inicial aqui, ó, que em termos de coordenadas, tá, que nós chamamos de coordenadas cartesianas, ela é representada pelo ponto 0, 1 e 0, tá? O ponto 1 do x e o 0 no y. Então, esse pontinho aqui vai ser o início de tudo, tá? Então, a gente volta aqui, ó. Então, a gente está dizendo isso aqui pra gente, ó. Todo ângulo aqui, todo ângulo que a gente vai estar analisando, ele vai sempre partir desse ponto aqui inicial, ó, do ponto 1, 0, tá? Então, dado um ponto inicial, aí a gente vai demarcar o ângulo. Por exemplo, o ângulo alfa, como vocês podem ver aqui, ó, ângulo alfa. Bom, o seno de alfa, ele vai ser a ordenada do ponto B, ou seja, nós vamos descrever o seno no eixo x, y, e o cosseno vai ser a abscissa, ou seja, o eixo x vai ser escolhido para o eixo que vai representar o cosseno do ângulo. Por quê? Porque para todo ponto que eu marco aqui, para demarcar o ângulo, ele pode ser formado, né? E a gente pode obter aqui um triângulo retângulo, tá? Igual vocês estão vendo nessa figurinha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom nela. E aí vai ficar melhor de eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, dado o círculo trigonométrico, ponto inicial, o ângulo alfa. Depois a gente vai ver o seguinte, ó, que a gente vai marcar o ângulo simplesmente na sua extremidade posterior, já que todo ângulo vai começar aqui do 0, esse pontinho aqui, então isso significa dizer que a gente vai marcar o ângulo simplesmente aqui, né? O ângulo alfa vai ser demarcado simplesmente pelo ponto de extremidade superior, tá? Então vejam só, o eixo X vai demarcar os cossenos e o eixo Y os senos. Por quê? Porque depois que eu desenho o triângulo retângulo a partir do ponto final do ângulo, o cosseno desse ângulo aqui, ó, é o cateto adjacente, que está no eixo X. Já o seno é o cateto oposto, ó, que pode ser representado, tá, no eixo Y aqui, ó. Esse tamanho aqui representa o cateto oposto aqui do nosso triângulo. E resumindo a história, cosseno e seno estarão representados no eixo X e Y, respectivamente, tá? Exemplo, ângulo de 60 graus, ó. Então, o cosseno de 60, a gente sabe da tabelinha lá do 3, 2, 1, 2, 3, que é raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 é meio, né? A gente faz aquela tabelinha, 1, 2, 3, né? Pra gente não precisar decorar. Mas assim, eu aconselho a decorar pelo menos aquelas partes mais simples, porque toda vez que tu vai ter que fazer essa tabelinha aqui, você, né, tá feito na vida, né? Então aqui você tem uma representação do ângulo, ó. Ele vai ter coordenadas cosseno e seno, tá? Cosseno para o eixo X
e seno no eixo Y, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? E aí, a gente vai ter o que nós chamamos de reduções ao primeiro quadrante. Para obter seno ou cosseno de um arco que está em quadrante diferente do primeiro, ou seja, no segundo, no terceiro, no quarto, por exemplo, o ângulo de 120 graus, ele está no segundo quadrante, tá? A gente vai tomar como referência o arco do primeiro quadrante, valendo-se de simetrias, tá? Como assim, professor? Resumidamente, pessoal, a gente vai observar o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó, o ângulo de 45, como está demonstrando aqui nesse exemplo. O ângulo de 45, tá? Se estiver no segundo quadrante, ó, ele vai ser equivalente ao ângulo de 135 graus. Se ele estiver no terceiro quadrante, 225. Se estiver no quarto quadrante, 315 graus, tá? Então ele tem, ó, esses 4 ângulos que aparecem aqui são todos equivalentes. O que muda de um para o outro vai ser o sinal deles. Ou seja, por exemplo, se eu quiser observar o cosseno, tá? O cosseno é positivo aqui e aqui, porque ele se encontra do lado direito do zero, tá? Como o cosseno está no eixo X, significa dizer que ele é negativo aqui e aqui. Ou seja, eu sei que cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2, tá? Então eu sei que, por exemplo, aqui nesse quadrante, o cosseno desse carinha aqui, ele vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Só que como ele está do lado negativo do quadrante, então ele vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Analogamente, o 225, ó, ele vai ter o mesmo valor de cosseno, só que como ele está na parte negativa, ele vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Já o 315, por estar na parte positiva, ele vai ser igual a raiz de 2 sobre 2 positivo. E isso analisando o cosseno. Beleza, professor. Analisando o cosseno a gente já entendeu. Mas e se a gente quiser analisar o seno? Analisando o seno, que é o eixo Y, tá? Mesmo procedimento, ó. Ele vai ser positivo na parte de cima, tá? A parte de cima do quadrante é positiva. E os dois quadrantes de baixo, para o seno, ele vai ser negativo. Ou seja, seno de 45 graus, ó, é raiz de 2 sobre 2 também. Então, o de 135, tá? O seno vai ser raiz de 2 sobre 2. Porém, o de 225 e 315 será raiz de 2 sobre 2. Negativos. Isso porque tem que seguir a lógica dos quadrantes. Quadrantes positivos será o primeiro e o quarto para o cosseno, e vai ser o primeiro e o segundo para o seno, tá? E os negativos serão os outros dois. Gente, alguma dúvida? Então vamos pensar. Agora deixa eu dar uma limpada aqui e vamos fazer outra observaçãozinha aqui para ver se vocês entenderam mesmo isso que eu quero explicar para vocês. Então vamos lá. Suponha que você pegou uma questão e nessa questão, gente, ela falou o seguinte para vocês: olha, eu vou fazer aqui na calculadora só para ver qual que é o valor real aqui para bater certinho, tá? Calculadora, como que ativa a científica aqui? Achei. Cosseno, tá aqui, trigonometria. Só vou fazer um cálculozinho aqui. Tá? E aí eu já volto com vocês aí. Ó, vamos lá. Digamos que você pegou uma questão e a questão falou o seguinte, ó. Seno de 65 graus, tá? É 0,9 aproximadamente. E o cosseno, ver quanto que vai dar o cosseno? 0,42, tá? Opa, 65 é 0,42. E aqui é 0,90, tá bom? Mas vamos supor o seguinte, você pegou uma questão e tá lá, ele te dá o seno e o cosseno de 65 graus. 0,9 e 0,42, como vocês podem ver aqui, né, que eu desenhei aqui. Aí veja o seguinte, vamos supor
que ele peça para você determinar os outros valores dos múltiplos em ângulos dos 65 graus. Então, quem vai ser o múltiplo do ângulo de 60 graus? Ó? Ele vai ser o simétrico. Como eu sei qual que é o simétrico? Eu pego 180, tá? Eu pego 180 e subtraio dos 65. O resultado vai dar... deixa eu ver aqui. O resultado vai dar 115. Ó. Então, ó, o 115, ele é o simétrico. Vocês podem até ver na régua, se vocês pegarem uma régua, ele é simétrico do 115. Aí, vamos lá. Quanto seria o seno e o cosseno, tá? Do 115 graus, já que ele é simétrico do 65. Bom, aí eu vou observar o seguinte: seno. O seno é positivo aqui e aqui, tá vendo? Ele está na parte de cima, superior. Se é positivo, isso significa dizer que o seno de 115 vai ser 0,9 também. Agora, o cosseno, ele é negativo, ó, nessa parte aqui, ó. Então, ele vai ser negativo aqui e vai ser positivo aqui o cosseno. O seno é positivo aqui, mas é negativo aqui embaixo, tá? Então, significa dizer que aqui o resultado vai dar menos 0,42. Aqui eu apaguei aqui, mas é 0,9, tá? Ou seja, o seno ele vai ser positivo, mas o cosseno vai ser negativo. É o mesmo número, mas só vai mudar o sinal. Quem seria o simétrico, ó? O simétrico do 65 graus no terceiro quadrante, ó. No terceiro quadrante. Se você não quiser fazer no desenho, que é mais seguro você fazendo manualmente, você vai pegar o 65 e somar com o 180. Aqui você subtrai para saber esse. Daqui para cá você vai somar 65. Ó. O resultado vai dar 245. Esse ângulo aqui de baixo. Ó. Tá? Se pegar uma régua aqui, vai dar certinho. Como eu estou usando a apostila digital, aí não vai ficar tão certinho por conta dela, tá? Porque eu não tenho uma reta aqui. Ah, tem, ó. Ah, desculpa aí, é que eu sou burro. Ó. Agora sim, ó. Vai dar retinho, ó. Se eu quiser saber qual que é o simétrico aqui, é só eu pegar 360 e subtrair 65, tá? Deixa eu apagar esse último aqui, que aí não vai dar legal. Então, 360 dividido por 65 vai dar 295 aqui, ó. E aí você vai fechar o seu quadrilátero, ó. Você vai ter todos os ângulos correspondentes, tá bom? Então, esse aqui vai ser o último ângulo que a gente vai calcular. Aí aqui, ó, por exemplo, o seno, ele vai dar negativo, ou seja, vai ser menos 0,9. E o cosseno aqui também vai dar negativo, porque está a parte negativa. Então, também vai ser menos 0,42. Eu não estou colocando um ângulo aqui só por preguiça de escrever ele, tá? Mas tem que escrever. Bom, desse ponto aqui, ó, 295 graus, o que acontece? Nós vamos ter aqui o seno de 295 graus, que vai dar negativo, está na parte de baixo, então menos 0,9. E o cosseno agora está do lado direito, ó, do lado direito do eixo, tá? Então ele vai ser positivo, então volta a ser 0,42 positivo. Ou seja, com isso, a gente consegue todos os múltiplos dos ângulos, tá? Para o nosso estudo, tá bom? Alguma dúvida? Ô, Arthur, por que o login da tua mãe tá aqui acessando a aula? Sou eu, cara. Mas como que tu conseguiu acessar a aula com o login da tua mãe? Boa pergunta. Acho que é porque ela é da escola, né? É. Não deve ser por causa disso. Mas por que você usa 2 logins, cabeção? É porque um é pro microfone. Mas por que você quer falar, hein? Hã? Fazer pergunta. Então, tá certo. Então, vocês entenderam aí, pessoal? Qual que é a regra dos ângulos? Os valores de senos e cossenos, eles ficam presos entre menos 1 e 1. É sempre do menos 1 para o 1. Não pode dar mais do que 1 e não pode dar menos do que menos 1, tá? Tem que estar entre menos 1 e 1. Por isso que os valores ficam se repetindo infinitamente aqui, tá? Se a gente pegar mais ângulos, passar do 360 aqui, vocês vão ver ainda os valores, tá? Tá aqui, ó. Que eu ia falar para vocês, ó. Para qualquer ângulo, o seno e o cosseno estão entre 0 e 1. E aí nós temos a relação fundamental da trigonometria que nós estudamos ano passado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1.
Só que vale ressaltar que esse ângulo aqui precisa ser o mesmo, tá? Não pode ser tipo seno de 45 ao quadrado, mais cosseno de quadrado de 60 graus é 1. Não, não é 1. É só se for 45, 45 ou 60, 60 ou 2 e 2 graus, por exemplo, tá? Mudando isso não pode. Vamos então para as questões. Primeira questão, ela é bem simples, ó. Ele pede para a gente completar a coluna dos senos e dos cossenos na tabela, tá? Então vamos lá. Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Aí vem a tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1 aqui, como vocês estão acostumados. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz no 2 e no 3, tá? 30, 45, 60. Só que aqui a tabela está transposta, então não está tão comum como vocês estão acostumados, tá bom? Gente, Marcelo, Nicole, Júlia, Maísa, Luiz, Gabriele, não, que a Gabriela está sem câmera, Derek e Ana. Câmerazinha aí, meus jovens, tá? Igual que eu tô com 2 monitores, eu tô olhando o tempo todo aqui para a cara de vocês. Tudo bem? Estou vendo-os. Certo? Preciso ver se vocês estão bem aí assistindo a aula. Maísa, Júlia, A internet tá mó ruim. Ok, né? É porque começou, tá travando bastante aqui. Tá bom, então vocês podem esconder a cara de vocês, tá? Mas na hora da chamada é para mostrar o rosto de novo, hein? Senão eu vou dar falta. Ó, então vamos lá para os próximos ângulos. Ângulo de 90 graus. Aonde que está o ângulo de 90 graus? Eu vou diminuir o zoom aqui para a gente poder utilizar a figura aqui do lado para estar analisando. Ó. Gente, o ângulo de 90 graus está aqui em cima. Ó. Aqui em cima, ó, o seno é o maior de todos, ou seja, o seno é 1, mas o cosseno é 0, ó, porque o cosseno está representado no eixo X aqui. Ó. Então ele vai ser 0. 120 graus. Olha, o 120 graus, ele é equivalente ao ângulo de 60 graus. Por quê? Ó? Se você pega aqui, ó, 180, isso aqui, e subtrai 60, o resultado é 120. Ou seja, eles são complementares, né? Suplementares, eles são ângulos que vai ter o seu seno e cosseno semelhante. Bom, aí vamos lá. O cosseno, aqui no primeiro quadrante, ele é negativo, ele é positivo e no segundo é negativo. Já o seno não, ó. O seno, ele é o quê? Positivo aqui no segundo quadrante. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60, ou seja, raiz de 3 sobre 2. Continuando aqui, ó. O ângulo de 135 graus, tá? Ele é equivalente ao 45, só que no segundo quadrante o cosseno é negativo. Por isso, ó, que, ó, eles são negativos. Agora a gente vai para o eixo X de novo. Seno de 180 é 0, tá? Porque vamos pensar aqui, ó, 180 tá aqui, ó. O seno tá aqui, ó, no eixo Y. Então o eixo Y vai estar aqui no 0. Já o cosseno vai estar nessa parte aqui, que é negativa, ou seja, menos 1. E aí a gente pode fazer essas suposições e sair substituindo todos os valores, ó. O de 210, o seno é negativo aqui e o cosseno também, tá? E sair só substituindo os valores, todos os valores, ó. Esse aqui vai ser 1 negativo para o seno, que é o ângulo aqui de baixo, ó, 270 graus, e 0 para o cosseno. Bom, aí voltando para cá, nós temos o ângulo de 300, que é meio, e aqui raiz de 2 sobre 2, mas percebam que nesse quadrante, no quarto quadrante, o seno é todo negativo, ó. E para finalizar, o 360 é igual ao ângulo de 0 graus, tá? Por isso que o seno é 0 e o cosseno é 1. São valores que a gente vai substituindo e vai aprendendo. Diga. Volta só um pouquinho na tabela ali, que eu não consegui copiar alguns. Certo. Gente, a minha aula acabou agora, né? Amanhã a gente continua, tá bom? Amanhã a gente faz a continuação desse conteúdo aqui. Acho que essa aula aqui eu nem vou colocar no YouTube. A gente amanhã começa de novo. Vou fazer uns slides melhorzinhos, tá? Eu vou voltar a usar Linux aqui no meu computador, porque quem que aguenta ficar usando. Falou, pessoal. Então.